Olá, queridos amigos da Igreja Batista Orla Sul, prezados irmãos. Para nós é um prazer estar com você mais uma vez nesse domingo, fazendo uma reflexão que nos ajude a ultrapassar esse momento difícil de nossas vidas em 2020. Hoje, primeiro domingo de setembro, dia 6 de setembro, um dia especial, aniversário da minha filha, vai o meu parabéns para ela também. Nós estamos aqui para conversar sobre algo que possa fazer sentido para que nos ajude a pensar, né, o nosso viver nesse ano difícil de pandemia que nós estamos passando, né? Nós queremos falar com os irmãos hoje, os amigos, sobre um tema que se chama As Lições de um Mundo que Virou de Cabeça para Baixo. As lições de um mundo que virou de cabeça para baixo. Não sei quanto a você, mas para mim parece que a Terra foi atingida por um meteoro e o mundo mudou completamente em 2020. Essa é a sensação, pelo menos, que eu tenho. Os nossos hábitos mudaram, a dinâmica da vida mudou, as relações interpessoais mudaram também. Nós estamos vivendo um instante que jamais foi pensado. Por exemplo, as carteiras das escolas foram parar na sala das casas. A nossa mesa de trabalho foi parar junto da cozinha. E nós não temos mais horário para largar, ou seja, a dinâmica da vida mudou completamente. Não há mais cinemas, não há mais shows, não há mais eventos, não há mais jogos com torcida, né? E parece muito estranho isso para a gente vê um gol sem que haja uma torcida vibrando e gritando esse gol também. Nós perdemos, né, durante esse ano muitas coisas, perdemos pessoas queridas, perdemos emprego, perdemos empresas, perdemos relações com pessoas que nós achávamos que teríamos vínculos durante toda a vida. E tudo isso, de repente, no abrir e fechar de olhos de 6 meses, no espaço de 6 meses. Ou seja, a vida mudou completamente num espaço muito pequeno de tempo. Isso me impressiona bastante essa possibilidade que as nossas vidas têm de mudar de uma hora para outra, de repente, sem a gente esperar completamente. Nós queremos usar uma história de uma pessoa que também teve a sua vida completamente mudada de uma maneira muito rápida, que nos sirva de base para tirar essas lições, para essa reflexão de hoje com vocês. E esse indivíduo é o apóstolo Paulo, que na época era chamado de Saulo, Saulo de Tarso, né? Era o nome dele originalmente falando. Depois é que ele se transforma em Paulo. Em 23 versículos, a Bíblia nos conta como a vida desse homem mudou completamente e mudou também a vida do mundo, né? A história da humanidade também mudou, porque ele é responsável, pelo menos, por escrever a metade do Novo Testamento, conforme a gente lê a Bíblia. Então vamos a Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9, e vamos ver como foi que essa vida mudou e ficou de cabeça para baixo e que lições nós podemos tirar para poder também utilizar essas lições nesse ano de 2020 que nós estamos vivenciando esse mundo de cabeça para baixo. O texto bíblico ele nos diz assim: Saulo, e preste bem atenção nessa primeira frase, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor Jesus, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, os do caminho era a forma como os discípulos de Jesus eram chamados, porque um dia Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então os discípulos de Jesus eram chamados do caminho. Então ele pediu essas cartas porque caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia... Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver.
e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E ele esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Que Deus queira nos abençoar nessa reflexão e que ela sirva de lição para nossas vidas nesse ano de 2020. Olha só, nosso tema é lições que podemos aprender de um mundo que virou de cabeça para baixo. E a primeira lição que nós queremos tirar desse texto aqui é a seguinte: muitas vezes nós precisamos cair para poder ouvir. Muitas vezes nós precisamos cair para poder ouvir. E é interessante que a gente comece com uma pergunta, né? Com uma pergunta. Quem era Saulo a essa altura dos acontecimentos? Vamos dar algumas características desse rapaz para a gente entender por que essa queda foi tão importante na vida dele. Primeiro, ele era um jovem que gozava do vigor da sua juventude. Essa é a primeira característica que é dita a respeito de Saulo, lá no capítulo 7, versículo 58, que ele era um jovem ainda. Não só um jovem, mas alguém orgulhoso de ter nascido numa cidade chamada de Tarso, mas ter sido criado e instruído na cidade de Jerusalém. Não só criado e instruído, mas educado aos pés dos melhores mestres, professores da época. Era como se Paulo tivesse sido educado na Universidade de Harvard, né? Ou seja, era motivo de orgulho, de alegria e de satisfação para ele apresentar-se como alguém que foi educado aos pés do mestre Gamaliel, conforme outros relatos da Bíblia nos traz também, até depoimentos do próprio Paulo traz essa referência a esse mestre chamado Gamaliel, que era um dos principais ícones da cultura judaica naquele instante. Fora isso, Paulo pertencia também a um partido político-religioso mais rigoroso, ou um dos mais ferrenhos na vivência da religião e da política, que se misturava com a religião naquela época também. Fora isso, ele era respaldado ainda pelas autoridades, pelos sacerdotes, pelo sinédrio. Tanto é que ele vai até o sumo sacerdote, a quem ele tinha acesso, e pede as cartas que davam direito a ele de prender os servos de Jesus que achasse no caminho ou na cidade de Damasco e trouxesse eles para Jerusalém para serem açoitados, para serem surrados, para serem até mortos, mesmo se fosse o caso, e submetido a uma condenação desse chamado sinédrio também, ou seja, alguém que tinha poder para prender pessoas também. Fora isso, ele liderava uma força-tarefa, né? Ele ia para Damasco com um grupo de pessoas que estavam sob sua ordem, sob as suas ordens também. Enfim, do alto daquele cavalo, Saulo era um rapaz absolutamente brilhante, com um futuro extraordinário pela frente. Ele tinha saúde, ele tinha cultura, ele tinha projeção, ele tinha autoridade, ele tinha liderança. Então, a última coisa que esse rapaz poderia pensar na sua vida era em levar um tombo existencial. Era levar uma queda existencial. Mas é exatamente isso que nos diz o versículo de número 4. Diz assim, que aquela luz desceu do céu, deve ter espantado os cavalos naquele momento, e Saulo vai ao chão, vai à lona. Nesse instante, a vida dele começa a mudar completamente. Há certas coisas que só nós ouviremos se estivermos por baixo, sem chão ou no chão da vida. Veja bem, a primeira lição que eu disse foi exatamente isso. Às vezes nós precisamos cair para poder ouvir. Às vezes nós precisamos cair para poder ouvir. Ouvir. E eu estou dizendo para você que há certas coisas que nós só ouviremos se estivermos por baixo, se estivermos sem chão, se estivermos no chão da vida. Entende o que eu quero dizer para você? Porque a nossa arrogância, ela nos torna surdos. E Saulo, naquele instante, tinha tudo para ser um indivíduo absolutamente arrogante. Saúde, projeção, orgulho, dinheiro, autoridade, liderança,
andando acima dos outros num cavalo imponente, possivelmente. Esse rapaz jamais esperaria que alguém tivesse alguma coisa que dizer para ele. Não. Ele é que tinha que dizer as coisas para as pessoas. É ele que tinha o destino das pessoas nas mãos e não as pessoas tinham ele em suas mãos. Ou seja, ele tinha todo um arcabouço, toda uma conjuntura que lhe favorecia ser orgulhoso, pedante, arrogante, respirar ameaças e morte contra outras pessoas, porque ele era o cara. Mas não precisa ser tanto assim não. Basta um degrauzinho de poupança, basta um degrauzinho de orgulho, basta um degrauzinho de vaidade e nós já estamos surdos àquilo que os outros nos dizem, àquilo que os outros têm a nos dizer, na verdade. Enfim, muitas vezes nós precisamos cair para poder ouvir aquilo que os outros estão nos dizendo, às vezes há muito e muito tempo, e a gente não ouve, porque nós estamos no alto da nossa arrogância, da nossa autoestima super elevada, do nosso eu inflado, que nos impedem de dar ouvido às pessoas que estão ao nosso redor. Então, do alto da nossa arrogância, nós ficamos surdos para muitas coisas que não nos interessam, coisas que não fazem sentido, porque nós estamos vivendo nesse patamar acima e diferenciado. Por isso que não são necessárias quedas na nossa vida para que a gente possa, de vez em quando, ouvir aquilo que as pessoas estão dizendo assim, olha, faz assim não, olha, presta atenção nisso, olha, não é dessa maneira, enfim. Nós só ouvimos muitas vezes quando nós estamos embaixo, quando nós caímos. É por isso que o versículo 4 diz exatamente isso. Quando Saulo caiu, então ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? É isso que o texto nos diz aqui. Ou seja, nós precisamos cair muitas vezes para ouvir a voz das pessoas que nos amam e que dão conselhos e que nos colocam coisas que nós precisamos saber em nosso dia a dia. Essa é a primeira lição que a gente pode aprender de um mundo que de repente vira de cabeça para baixo e a gente não entende por que isso aconteceu. E muitas vezes isso acontece porque não estamos dando ouvido àquilo que estão nos dizendo na verdade. A segunda lição que essa história de Saulo nos traz é que muitas vezes nós precisamos conhecer para poder rever nossos conceitos. Muitas vezes nós precisamos conhecer para rever os nossos conceitos. Entenda que ainda lá no chão, a primeira frase de Paulo é exatamente essa, né? De Saulo, na verdade, é exatamente essa, né? Quem é você? Quem é você? Ele pergunta aquela voz que ele ouvia. Mas a pergunta básica não deveria ser essa. Mas a pergunta básica é a seguinte: como é que Saulo não conhecia Jesus se o objetivo da vida de Saulo tinha se tornado exatamente perseguir os discípulos de Jesus? No primeiro versículo desse texto diz exatamente isso. Diz que ele pediu cartas porque ele queria perseguir aqueles que eram do caminho, queria ir atrás daqueles que eram do caminho para prendê-los e trazê-los a Jerusalém. E a gente fica se perguntando como é que isso se tornou o objetivo da vida daquele homem. Por que ele respirava essa violência, esse mal? Ele queria tanto essa destruição daqueles servos de Jesus. Como isso aconteceu? E aí a gente tem que retroagir um pouquinho e pegar a história do capítulo 7, versículo 58, quando a gente tem nesse capítulo 7 o relato de um discurso de Estevão, que era um dos servos de Jesus, que foi o primeiro mártir da igreja cristã. E ao terminar esse discurso, as autoridades estão tão envolvidas com ódio contra Estevão que resolvem apedrejá-lo. E para apedrejá-lo, as pessoas deixam as suas capas, os seus mantos, nos pés de um jovem. E esse jovem é exatamente Saulo, que estava assistindo ao discurso de Estevão e que estava assistindo à reação das autoridades e a consequente morte e martírio de Estevão naquele instante. Então, tudo começa aí.
quando o jovem Estevão está assistindo a esse espetáculo esdrúxulo desse apedrejamento e morte de Estevão. Mas logo em seguida, no capítulo 8, versículo 1, a gente já lê assim, que Saulo consentia na morte de Estevão. Saulo consentia na morte de Estevão. Isso no versículo 1 do capítulo 8, ou seja, 3 versículos depois. E 3 versículos depois, 2 versículos depois, na verdade, no capítulo 8, versículo 3, a gente já lê que Saulo queria destruir a igreja de Jesus Cristo e, portanto, perseguia os cristãos, indo buscá-los de casa em casa, levando-os para a prisão, para que pudessem ser julgados pelo Sinédrio. Então, veja bem, no primeiro momento ele assistia ao espetáculo da morte. No segundo momento, ele consentia nesse espetáculo da morte. No terceiro momento, ele já era aquele que perseguia as pessoas. De assistir, consentir e perseguir, você vai formando aquilo que são os seus paradigmas de vida. E foi assim que esse alvo de vida de perseguir e matar cristãos tornou-se a meta, tornou-se o alvo, tornou-se o paradigma, o sentido da vida de Saulo. É impressionante isso, muito impressionante, na verdade. Saulo, portanto, é aquele indivíduo que hoje não pensa noutra coisa, assim como diz o texto, senão em respirar, perseguir, ameaçar e matar cristãos. Aliás, no capítulo 26 do livro de Atos, e eu quero fazer a leitura para você, o próprio Paulo, nesse momento já Paulo, né? Não mais Saulo, ele relata a sua história de vida, dá o seu depoimento a respeito da sua própria vida, dizendo assim: na verdade, eu pensava que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os condenavam à morte, eu dava o meu voto contra eles, ou seja, consentia na morte, aprovava a morte dessas pessoas. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, eu os perseguia até em cidades estrangeiras. Ou seja, realmente, isso tinha se tornado o principal objetivo, o principal alvo da vida de Paulo. Perceba que ele diz aí nesse relato do capítulo 26, eu pensava que devia fazer, ou seja, eu tinha um pensamento formado nesse instante. E mais adiante, no versículo 12, ele diz, com isto em mente, eu parti para Damasco. Com isso em mente, eu parti para Damasco. Ou seja, Paulo era um indivíduo nesse instante que tinha consciência de que o objetivo da vida dele era exatamente poder perseguir e matar cristãos, por incrível que pareça. É assim que nós não conhecemos, mas já condenamos as pessoas. É assim que nós formamos os nossos paradigmas, assistindo, consentindo e depois realizando, fazendo aquilo que nós assistimos, aquilo que nós consentimos e que tornou-se a nossa verdade. Ficamos tão certos de que o nosso errado é o certo, que cegamos para a verdade. Veja bem, nós ficamos tão certos de que o nosso errado é o certo, de que nós ficamos cegos para a verdade verdadeira. A verdade, verdade. Nós não a enxergamos, não vemos mais de forma alguma. Este é um ano que eu, você, cada um de nós precisamos rever os nossos conceitos. Quando o nosso mundo vira de cabeça para baixo, é hora da gente rever os nossos conceitos, rever os nossos paradigmas, rever as nossas verdades, aquilo que nós entendemos como verdade, aquilo que nós estamos investindo a nossa vida, tornando o alvo de nossa vida, sem a gente perceber se verdadeiramente aquilo vale a pena ou não vale a pena. Tivemos um exemplo agora há pouco interessante de uma jornalista chamada Cris Dias, que ela fez uma carta informando, ela já foi de uma grande rede de televisão, estava noutra grande rede de televisão, e ela dizia assim que estava vendendo coisas
da sua casa, dos bens que ela tinha, e estava saindo também do emprego para rever a sua vida. Literalmente ela diz assim, não é? Cris Dias explica que a pandemia a fez repensar muitas coisas e questionar certos conceitos. E um desses conceitos é de que existe apenas uma maneira de se ter sucesso na vida, que é trabalhando o máximo que o seu corpo e mente aguentam para poder ter o máximo de coisas possíveis, porque aí vão validar você na sociedade de consumo, escreveu ela. Ou seja, é hora de nós revermos os nossos conceitos, é hora de nós repensarmos a nossa vida. Quando o nosso mundo vira de cabeça para baixo, como está virando agora virou agora em 2020, quando a vida de Saulo muda do jeito que mudou, é hora da gente cair para poder ouvir, é hora da gente conhecer verdadeiramente as coisas para poder rever os nossos conceitos. Eu acho interessante que tem gente, por exemplo, que nunca leu a Bíblia, que nunca abriu sequer a Bíblia, e condena a Bíblia. E diz que é um livro retrógrado do passado, né, que foi escrito por homens, e etc, etc, etc. E essas pessoas fazem isso muitas vezes sem nem conhecer o que é a Bíblia. A gente tem que ter o cuidado de que, se nós vamos criticar alguma coisa, nós precisamos conhecer aquilo que nós estamos criticando. Mas eu conheço muitas pessoas que são exatamente assim. Tem muitas pessoas que não conhecem os cristãos e criticam os cristãos, achando que todos são atrasados, tradicionais, retrógrados, pessoas que não têm nada na cabeça, enfim, mas não conhecem o que é a Igreja de Cristo Jesus de verdade. Tem muita gente que não conhece Jesus, que não conhece Deus de verdade e critica esse Deus também da mesma maneira e persegue esse Deus da mesma maneira e persegue Jesus da mesma maneira e persegue os cristãos da mesma maneira, sem nem conhecer, sem nem ter se dado ao trabalho de verdadeiramente ler, frequentar uma igreja qualquer que seja ela, enfim, de ter um conhecimento mínimo a respeito daquilo que está criticando, daquilo que está perseguindo. Então, primeira lição de 2020, nós precisamos às vezes cair para poder ouvir. Segunda lição, nós precisamos conhecer para rever os nossos conceitos. Ou seja, está na hora da gente reavaliar os nossos conceitos de vida, aquilo que tem dirigido, norteado o nosso dia a dia. A terceira lição que nós queremos falar para os amigos e irmãos nesse domingo é que muitas vezes nós precisamos esvaziar para poder encher. Muitas vezes nós precisamos esvaziar para poder encher. O texto termina dizendo no versículo 9 assim, que Saulo esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. 3 dias sem encher a sua mente com imagens de qualquer coisa que fosse, porque ele estava cego. 3 dias em que ele podia apenas ver o filme da sua vida passando diante dele. 3 dias em que ele não se alimentou. 3 dias de jejum, para que o seu foco não se perdesse. 3 dias sem se alimentar, para que o foco fosse ele mesmo. Eu acho muito interessante esse momento de reclusão de Saulo. Esse momento em que ele esteve 3 dias consigo mesmo, dentro de uma casa que o abrigava, numa rua chamada Rua Direita, na cidade de Damasco, que por sinal ainda existe até hoje. 3 dias em que ele podia se perguntar assim, o que foi que eu fiz da minha vida? Rever os conceitos dele, né? O que foi que eu fiz da minha vida até hoje? Isso que aconteceu comigo mudou completamente a minha perspectiva, a minha visão. Mas para mudar a visão dele, ele precisava não enxergar nada. Ele podia estar dizendo assim, por que eu respirava tanta ameaça e morte contra essas pessoas? Contra esse Jesus que eu nem conhecia direito. Por que eu me enchia disso? Veja bem, o texto ele usa uma figura de linguagem que é muito interessante quando diz que ele respirava ameaça e morte. Respirar é você se encher de ar. Isso é que é respirar. É se encher de ar. Ele se enchia, portanto, era de ameaças e morte contra os servos de Jesus. Assim como Jonas
Saulo precisava de 3 dias, né? Jonas precisou de 3 dias no ventre do peixe para refletir, pensar, rever os seus conceitos. Assim como Jesus precisou de 3 dias para ressurgir, também Saulo, nesse instante, ele precisava de 3 dias, como um tempo certo, como um tempo correto, para que ele pudesse olhar somente para dentro de si, para que ele pudesse rever seus conceitos, as diretrizes, os seus paradigmas, como ele tinha guiado a sua vida e ressurgir, então, só depois desses 3 dias de esvaziado de si mesmo. Ou seja, 3 dias em que ele pôde deixar para trás muitas coisas, esvaziar-se de muitas coisas, jogar muitas coisas no lixo, jogar fora coisas que não faziam sentido em sua vida e se preparar para se encher do novo viver, conforme a gente vai verificar. 3 dias depois, então, aparece um servo de Deus, guiado por Deus, já avisado por Deus de que deveria fazer isso, chamado Ananias. E as palavras de Ananias vão encher Saulo mais uma vez daquilo que ele precisava, depois que ele tinha se esvaziado, conforme eu estou dizendo para os irmãos e amigos aqui. Ananias chega para Saulo 3 dias depois e diz assim: Saulo, irmão, o Senhor Jesus que apareceu a você no caminho me enviou para que você volte a ver, e preste atenção agora, e se encha do Espírito Santo. E se encha do Espírito Santo. Saulo, meu irmão. Ananias tem certas reservas contra Saulo. Quando Deus chega perante ele e diz assim: olha, vá até a rua direita, na casa de um homem chamado Judas, tem um rapaz lá chamado Saulo de Tarso, ore por ele, ele vai voltar a ver, porque foi exatamente isso que eu disse que ia acontecer. Ele precisa desse sinal para comprovar que realmente ele está lidando com Deus, precisa desse sinal especial. Ananias responde a Jesus da seguinte maneira: mas Jesus, esse daí não é aquele que lá em Jerusalém ele queria destruir a igreja, servos como eu, que somos do caminho, não é esse que tem cartas, autorização para prender pessoas? E Jesus diz assim: vá e não discuta, porque esse indivíduo, ele vai se tornar um vaso precioso para mim, para comunicar a minha mensagem a reis, a outros povos e ao povo de Israel também. E é aí que Ananias quebra a sua resistência contra Saulo e chega junto de Saulo e diz assim: Saulo, meu irmão. Agora ele é irmão. Meu irmão, é um par comigo. É um companheiro junto comigo. É um parceiro junto comigo. O Senhor Jesus, que te achou pelo caminho quando você vinha para cá, ele me mandou aqui para que você volte a ver e se encha do Espírito Santo. E se encha do Espírito Santo. Saulo agora, esvaziado de si mesmo, esvaziado de raiva, esvaziado de ira, esvaziado de ameaças, esvaziado de mortes, ele podia ter espaço em si mesmo para se encher do Espírito Santo a partir daquele momento, dali em diante na sua vida. Ou seja, como diria Freud, né? Ele se esvaziou da pulsão de morte e ele se encheu de esperança, ele se encheu de vida, ele se encheu da pulsão de vida, ele se encheu de Deus, ele se encheu do Espírito Santo dali em diante. É por isso que eu estou dizendo que quando o nosso mundo ele vira de cabeça para baixo, nós precisamos nos esvaziar para poder nos encher novamente. Essa é a terceira lição que a gente aprende com esse texto. No momento que a vida se modifica, se transforma, acontecem coisas que nós não esperávamos, que abalam os nossos alicerces e que nos deixam assim de ponta cabeça, como se diz em algumas partes do país, né? Alguns é cabeça para baixo, outros é de ponta cabeça, tanto faz. Mas quando esses momentos acontecem, nós precisamos, primeiro, perceber se essa queda não é para que a gente ouça alguma coisa que a gente precisa ouvir. Segundo, nós precisamos conhecer para rever os nossos valores,
princípios e paradigmas. E terceiro, nós precisamos, nesses instantes, de nos esvaziar para nos encher de Deus mais uma vez. Nesse ano em que nós respiramos ameaças de morte por todos os lados, porque 2020 está exatamente assim, a gente ainda só ouve nos nossos noticiários números de pandemia, número de morte, número de contágio, ou seja, nós estamos respirando ameaças e morte nesse ano. Nesse ano que nós estamos respirando isso, que a gente possa não se encher disso, que a gente possa se esvaziar disso e que nós possamos nos encher de esperança, de fé, de vida, de Deus, do Espírito Santo em nós, em cada um de nós. Para concluir, eu quero que você fixe bem o que eu acabei de lhe dizer. Fixe bem isso. Quais são as lições de um mundo que virou de cabeça para baixo? Primeiro, em caindo, veja se isso não é para que você comece a dar ouvidos a coisas que são importantes para você e que você não estava dando ouvidos a elas. Segundo, é hora desse momento de que o mundo virou de cabeça para baixo, de você rever conceitos a partir do conhecimento da verdade. Conhecer a verdade para rever conceitos. Terceiro, você e eu nos esvaziarmos de nós mesmos para nos enchermos da porção de vida, de esperança, etc., que só Deus pode nos dar. E para finalizar, eu quero citar um texto, um texto muito interessante do transformado Saulo em Paulo. Paulo ele escreve uma carta a uma cidade chamada de Filipos, aos filipenses, e no capítulo 3, versículos 7 e 8, ele nos diz o seguinte, que nós vamos ler na versão da Bíblia a Mensagem, que é uma linguagem mais contemporânea. Ele nos diz exatamente assim. Primeiro o contexto é que tinham algumas pessoas que estavam se gabando de serem os tais, de serem apóstolos, de serem isso, de serem aquilo, e apresentavam credenciais para isso. E o apóstolo Paulo ele começa exatamente dizendo o seguinte, as credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo, com todo o resto que eu costumava julgar importante em minha vida. Por quê? Por causa de Cristo. Sim, todas as coisas que um dia considerei importante, nada mais valem na minha vida. Nada mais valem na minha vida. Comparado com o alto privilégio de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor, em primeira mão. Tudo mais é insignificante, é esterco. Você não ouviu errado não, ele está dizendo isso, e lá no original grego está assim mesmo, é esterco. Joguei tudo no lixo para abraçar e ser abraçado por Jesus. Para abraçar e ser abraçado por Ele. Essas palavras só podem ser palavras de uma pessoa que teve a sua vida completamente modificada, completamente transformada, completamente mudada. Um homem que teve o seu mundo virado de cabeça para baixo de uma hora para outra, sem ele esperar. A partir do momento em que uma luz invadiu a sua vida, uma luz do céu invadiu a sua vida. Isso parece mais um insight, Ou seja, aquilo que na psicologia se chama de insight. Quando o insight acontece, quando a coisa acontece. Que você possa pensar nessas coisas todas que eu acabei de falar para você. Que você possa colocar que, na verdade, o abraço de Jesus, ele pode ser a coisa mais importante que existe na sua vida e na minha vida. Assim como hoje nós estamos querendo abraçar os nossos irmãos e amigos queridos e não estamos podendo, Então que você possa imaginar assim, olha, está na hora de eu pensar se cair não é para ouvir, se conhecer não é para rever conceitos, se esvaziar não é para se encher de Deus. E o meu convite é que você se encha de Deus. É que você venha a ser um daqueles que são chamados os do caminho. Portanto, venha para junto de Jesus, venha para junto de Deus, venha caminhar com Ele.
é o meu convite para você. E essas são as lições que a gente aprende no momento que o mundo vira de cabeça para baixo. Se você gostou dessa reflexão, se você acha que ela vai fazer sentido na vida de alguma pessoa, compartilhe essa reflexão através das suas redes sociais e dê a sua opinião também. Faça a sua crítica, o seu comentário aí no meu Facebook, no YouTube ou qualquer outra rede social que você tiver acesso. Que Deus nos abençoe e que nós tenhamos uma excelente semana no nome de Jesus. Amém.